Oi, doutor Mauro Fisberg. Sempre bom falar com você, né? Mesmo que à distância. Querida Isabel, queridos amigos da Janela da Paulista, mais uma vez gravando à distância, eu e a Isabel somos pacientes de risco, então a gente toma bastante cuidado, especialmente nesse período de grande prevalência de infecções respiratórias, especialmente a nova variante do Covid, a Omicron, e a concomitância com a influenza, que está derrubando um número gigantesco de profissionais, de alunos, de crianças, de adolescentes e adultos em todo o mundo. O Brasil não escapou disso, apesar da subnotificação. Nós estamos com um volume enorme de casos entre os nossos profissionais, nossos hospitais, pronto-socorros infantis estão lotados, não com uma gravidade importante de uma doença, mas sobrecarregando demais todos os serviços de saúde. Então, a condição é bastante crítica e a gente tem que tomar bastante cuidado ainda. Pois é, a gente pensava que ia se livrar dessa pandemia logo, logo, com tanta vacina, e eis que surge Omicron e H3N2, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, a influenza e o Covid. Bom, e como é que fica a alimentação de quem está infectado por um desses dois vírus ou pelos dois? Como é que fica a alimentação? Essas novas infecções, as variantes, são bastante frequentes em todas as patologias virais, todas as doenças virais, e é muito importante a gente lembrar que elas podem ter variantes com diferentes gravidades, com diferentes formas de associação. Como vocês têm visto, a variante Ômicron, ela é extremamente contagiosa, ela é bastante replicável, é um vírus que tem uma grande capacidade de sobreviver passando de indivíduo para indivíduo. É bastante interessante porque ela realmente tem mostrado, pelo menos inicialmente, uma gravidade menor, mas, como eu já disse, ela sobrecarrega demais os serviços de saúde. O próprio isolamento social que a gente teve que fazer por causa da possibilidade de infectar outras pessoas é muito importante e acabou fazendo um fechamento não voluntário, na verdade, mas especialmente mais específico, em que a gente teve que tirar pessoas do trabalho, e vocês têm visto isso com bastante frequência nas companhias de aviação, no comércio, nos serviços. Então, é uma variante bastante complexa. De qualquer forma, nós tivemos o azar de ter ainda a concomitância de ter uma nova variante da influenza, da gripe H3N2, que é uma variante nova, que a gente ainda não tinha cobertura pelas vacinas, e que no nosso meio acabou pegando numa época não muito possível, normalmente que é o período de verão, que quase sempre diminuem bastante as infecções respiratórias. Então, nós tivemos realmente uma característica muito complexa de ter a concomitância de uma infecção viral pelo Covid, uma infecção bastante importante pela influenza, que derruba muita gente, e às vezes até a concomitância das duas situações no mesmo paciente. Isso acabou levando realmente a uma situação muito complexa, que ainda é agravada, como vocês sabem, pela subnotificação, pela dificuldade de testagem e pelas dificuldades que a gente tem de avaliar o verdadeiro retrato da epidemia no nosso país, principalmente pelo problema que nós tivemos com o banco de dados do Ministério da Saúde. Bom, eu vou voltar então para a pergunta que a Isabel nos fez, que foi em relação à alimentação. Como toda doença infecciosa, usualmente nós temos uma condição que podemos dividir em três partes. Inicialmente, eu tenho um período que é anterior à infecção, que é anterior ao aparecimento dos sinais e sintomas típicos da doença, que a gente chama de período prodrômico, onde a gente apresenta pródromos, são sinais não específicos. Para as doenças virais, quase sempre pode ser uma febre, pode ser um mal-estar, pode ser uma diminuição do apetite, pode ser uma sensação de incômodo, que pode durar de 1 a alguns dias. Posteriormente, aparece o período que a gente chama de estado, quando aparece realmente a infecção, onde eu tenho mais os sintomas mais clássicos, os sintomas mais típicos para as doenças respiratórias, são coriza, tosse, dor de garganta, sensação de mal-estar, febre bem elevada, febre prolongada, especialmente em crianças pequenas pode chegar a temperaturas bem elevadas, e uma sensação de cansaço, dores musculares,
que é bastante frequente. A influenza causa até mais problemas clínicos, inicialmente, do que a COVID, do que a COVID pelo Ômicron, já que ela leva a algumas alterações bastante importantes de mal-estar importante, de dores no corpo todo e uma sensação de que você precisa ficar realmente acamado. E isso é uma coisa bastante importante. E o terceiro período, que é o período de recuperação, que uma vez que termina o processo infeccioso, se não tiver nenhuma complicação, nós temos um período de gradativa volta ao estado normal, mas que para as crianças ainda é muito frequente ainda a sensação de cansaço, de mal-estar e especialmente alterações no apetite. Então aí nós vamos discutir realmente sobre o que acontece com as condições do apetite. Para a gente pensar no que modifica-se no processo infeccioso, nós temos que lembrar que a alimentação e a nutrição têm uma relação muito importante com o processo imune. Existe uma relação bastante clara entre o como que o sistema imune se beneficia de um estado nutricional adequado e, ao mesmo tempo, nós sabemos que o sistema infeccioso, o processo infeccioso altera o aspecto nutricional. Então, é um círculo bastante complexo. E aí, de repente, a gente se livra da infecção, o negócio passa, sara, né, graças a Deus, mas o apetite foi embora. Como é que a gente recupera o apetite? Usualmente, toda vez que nós temos uma infecção, existe uma diminuição da aceitação de alimentação, existe uma sensação de mal-estar, então o apetite da criança cai bastante. Isso, como a gente já viu, vai desde o período anterior à doença até o final da recuperação. Para as crianças, o apetite é quase sempre a primeira coisa que some e a última coisa que reaparece. E por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para realmente manter o estado funcional da criança bem, bastante hidratada, com bastante suporte, fazendo com que a criança coma o que realmente ela tem interesse e tentar alimentá-la, especialmente fora dos períodos de febre, dos períodos de tosse intensa e de mal-estar maior. Então, o apetite pode ser preservado com uma alimentação mais líquida, com alimentação mais prazerosa, com alimentação mais gostosa para a criança, aqueles alimentos que ela mais prefere, especialmente nos períodos que ela está menos afetada pela infecção. Seguramente, quando a criança está muito cansada, ou tem um processo infeccioso bastante mais grave, ou tem uma característica de falta de ar, ou tosse, ou náusea, ou vômito, é muito mais difícil manter essa alimentação. E gradativamente a criança vai melhorando e ela vai começando a aceitar melhor alimentos. Talvez não todos, mas principalmente aqueles alimentos que ela tem mais facilidade ou que ela gosta mais. Em relação a como voltar a melhorar o apetite, a gente precisa ter um pouco de paciência. A primeira coisa que vocês podem fazer é tentar gradativamente dar alimentos que sejam mais facilmente aceitos pela criança. Alimentos mais líquidos, alimentos sob a forma de suco, alimentos sob a forma de mingau, sob a forma de papas, sob a forma de sorvete, se a criança não tiver febre, se não tiver infecção de garganta, e especialmente se ela tiver uma capacidade de aceitar alimentos que sejam mais fáceis de serem consumidos. Talvez, por exemplo, ela tenha menos facilidade de comer uma grande refeição, mas ela consiga comer alguma coisa uma forma de um pequeno lanche, ou que tenha a possibilidade de substituir por um milkshake, por exemplo, de leite batido com frutas, ou leite batido com algum modificador de sabor. E algumas vezes nós precisamos, às vezes, até de suplementos para manter o estado nutricional da criança durante esse processo infeccioso, principalmente se ele é mais prolongado, com suplementos que têm um pouco mais de energia, que têm um pouco mais de calorias, e que facilitam a aceitação da criança, já que ela toma pouco volume, especialmente de leite, então a gente aumenta o volume de nutrição dentro do próprio volume que a gente tem. Então é como se eu aumentasse as calorias no mesmo volume de leite que a criança já toma. Para isso existem suplementos específicos para isso. Ei, doutor Mauro Fisberg, muito obrigada por suas respostas, por sua presença, mais uma vez, ainda aqui à distância, aqui na nossa Janela da Paulista. Queria te agradecer muito, Isabel. Espero que realmente essa situação não perdure e que a gente se encontre presencialmente mais uma vez na Janela da Paulista. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima.